Então vamos negociar. O vídeo de hoje vai ser um bate-papo com você, para que a gente possa entender melhor o que tem levado o consumidor que consegue superar essa situação de endividamento, o que leva ele a retornar a essa mesma situação de crise financeira, o que faz com que ele retorne a essa situação de inadimplência. Hoje eu estava analisando uns dados ali trazidos pelo CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a respeito da vida do consumidor endividado. E essa pesquisa realizada pelo CNDL, ela trouxe informações a respeito exatamente desse ponto central, que é quanto tempo depois, após ter conseguido superar essa situação de crise financeira, quantos meses depois o consumidor ele retorna a essa situação de endividamento, de inadimplência. E de acordo com o próprio CNDL, menos de 12 meses depois, após ter conseguido superar essa situação, olha só, menos de 12 meses depois ele já volta novamente a essa situação de endividamento. Se você quiser, você pode acessar o site ali do CNDL e você vai ver que, infelizmente, esses dados estão corretos. Infelizmente, menos de 12 meses ali, o consumidor ele já volta a estar negativado. E a grande questão é, o que tem levado os consumidores a retornarem a essa situação de crise financeira, de inadimplência? Como eu já disse aqui nesse canal e vou repetir quantas vezes for necessário, não existe fórmula mágica que vai te tirar dessa situação da noite para o dia. Não existe nenhuma estratégia inovadora que traga resultados dentro de 30, 60 dias. Diariamente a gente se depara com estratégias mirabolantes como essa, né, que te tira da inadimplência com 30, 60 dias. Não existe isso. Até porque você não entrou nessa situação com 30 ou 60 dias. Há 2 meses atrás você estava com o nome limpo? Eu acredito que não. Eu acredito que você já está nessa situação de crise financeira há um bom tempo. Automaticamente, o que vai te tirar dessa situação não é nenhuma estratégia inovadora, até porque isso não existe. Infelizmente, não existe nenhuma estratégia que traga resultados da noite para o dia. Seria bom se existisse, mas infelizmente não é bem assim que acontece. De fato, o que vai te tirar dessa situação, o que todo mundo utiliza, o que a maioria das empresas utilizam para superar uma situação de crise financeira, de fato é o planejamento financeiro, é a educação financeira, é a organização financeira. Sendo assim, vai ser as decisões corretas que você vai tomar que vai te ajudar a superar essa situação de crise. E essa informação, esse conhecimento, essa estratégia que você vai aplicar na sua vida financeira, esse conhecimento você não consegue adquirir ele da noite para o dia. Essas estratégias, você não vai aprender elas da noite para o dia. E mesmo que você aprenda, você não vai conseguir utilizar, aplicá-las em um único dia. Vai ser necessário ali um determinado período para que você formule, né, o seu plano de organização financeira, para que você estruture melhor o seu plano de negociação de dívidas, e isso não acontece da noite para o dia. Vai ser necessário um período para que você supere essa situação de crise financeira. E pode-se dizer, de modo bem geral, que o prazo médio para que você consiga superar essa situação é o mesmo prazo que os consumidores estão retornando a essa situação, menos de 12 meses. Olha só para você ver. O mesmo prazo que leva para que uma pessoa consiga superar uma situação de crise financeira, consiga colocar a casa em ordem, é o mesmo prazo que ela leva para retornar a essa mesma situação de crise financeira. Então a gente começa a cruzar os dados. Não existe estratégia mágica. E o que vai te tirar dessa situação vai ser a organização, o planejamento financeiro, as decisões corretas que você toma. E o prazo médio para conseguir superar gira em torno de 10, 12 meses para que você consiga superar essa situação de crise financeira. Prazo esse que é o mesmo que os consumidores estão levando para retornar a essa situação. Quando você cruza os dados, você chega à resposta final. O que tem levado os consumidores a retornar a essa mesma situação de crise financeira é, após superar essa situação de crise, eles abandonam o planejamento, eles abandonam a organização financeira, eles abandonam a busca incessante por conhecimento. E aí ele se depara com um abismo de informação ou de falta de informação, porque o conhecimento, as informações, elas não são limitadas. Não existe um limite. Pronto, aqui chegou o limite de informação, aqui chegou o limite de estratégias. Não existe. O conhecimento ele é infinito, as estratégias são infinitas. Sendo assim, é necessário que você permaneça com o seu planejamento financeiro para o resto da vida. Não tem como você colocar um ponto final no seu planejamento financeiro.
ou você tem apenas um sonho, realizou esse sonho, acabou, você não tem mais sonhos nenhum ao decorrer da sua vida. A gente nasce com sonhos e morre com sonhos. Sendo assim, esse planejamento financeiro, ele é necessário para o resto da vida, porque a gente tem sonhos, a gente tem ali objetivos a serem realizados para o resto da vida. A gente realiza um, tem outro, realiza um, tem outro. Então, essa falta de planejamento, essa falta de estrutura, essa pausa que as pessoas dão ali na busca por conhecimento, levam elas a tomarem decisões erradas, porque elas tiveram ali uma limitação de conhecimento, porque elas colocaram uma pausa ali, né, no planejamento, elas colocaram uma pausa ali na busca por conhecimento. Sendo assim, elas se deparam com uma nova, eu diria que com um novo problema esse que vai demandar delas um conhecimento diferente, conhecimento esse que elas não tiveram ou não têm esse conhecimento por causa dessa pausa que elas colocaram nessa busca incessante por conhecimento, nessa pausa que elas colocaram ali no planejamento. Então pode-se dizer, quando a gente cruza todos os dados, que o principal erro que faz com que as pessoas retornem a essa situação de endividamento tem sido exatamente essa pausa no planejamento, essa pausa na organização, essa pausa ali no orçamento mensal. Então, após você conseguir superar essa situação de crise financeira, após você ter conseguido sair ali do SPC Serasa, não pause o seu planejamento, não pause o seu orçamento mensal, não pause a sua busca incessante por conhecimento, porque é exatamente essa atualização que você vai dar no seu conhecimento, vai ser essas atualizações que você vai ter em relação às estratégias que você pode estar utilizando, vai ser exatamente essa atualização que vai impedir com que você entre novamente nessa mesma situação de crise financeira. É como um aparelho eletrônico, um computador, um smartphone, sempre é necessário atualizações para que esse aparelho esteja ali preparado para, eu diria que, rodar novos programas. Então, é necessário que você também permaneça com essas atualizações de conhecimentos para que você saiba lidar com esses novos problemas que vão surgir. Então, a dica de ouro que eu dou para você, para que você não entre novamente nessa mesma situação de crise financeira, de endividamento, de inadimplência, é exatamente essa. Permaneça firme nessa trajetória, permaneça firme nessa jornada de organização, de planejamento, de orçamento. Tenha um orçamento mensal para o resto da sua vida. Tenha um planejamento para o resto da sua vida. Até porque vai ser necessário que você tenha esse planejamento para que você consiga realizar os seus objetivos e sonhos, porque todo mundo sonha, porém, só quem tem planejamento é que vai conseguir realizar. E eu acredito que você quer sim realizar todos os seus objetivos, todos os seus sonhos. E é exatamente esse planejamento que vai te proporcionar essa realização. E se você está disposto a ter disciplina, dedicação, se você está disposto a ter educação financeira, eu posso estar te ajudando. Basta você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.